E aí, pessoal, tudo bem? É, Como o assunto nosso aqui no começo, né, era algumas ideias iniciais sobre estatística, o que são variáveis, o que são valores de variáveis, né? E depois a gente colocou esses resultados, né, como frequência absoluta, frequência relativa, né? Tudo isso aí está no nosso material, a gente conversou bastante sobre isso. Mas a sequência da aula seria continuar construindo tabelas de frequência, certo? Eu mostrei como construir uma tabela de frequência de variável qualitativa, né? E também quantitativa discreta, que são aquelas tabelas simples, né? E por último, mostrei como construir tabelas de frequência de variáveis quantitativas contínuas, que são aquelas um pouquinho mais complicadinhas, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui bem básico de como construir uma tabela de frequência, né, de variável quantitativa contínua, colocar a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência acumulada simples e a frequência acumulada em percentual, tá bom? Então tem um exemplo aqui que fala de dados coletados dos salários de 36 funcionários, né, de um hospital, e os resultados estão aqui nessa tabela. Então aqui na tabela tem tá em quantidade de salário mínimo, né, de cada funcionário. Então tem 36 valores aqui nessa tabela, né? Cadê o cursor aqui? Aqui. Então são 36 valores aqui dispostos nessa tabela aqui, certo? É o valor, é o número de salários mínimo que cada funcionário recebe, certo? Então o objetivo aqui é organizar esses dados, né? Esse rol aqui numa tabela de frequência dessa variável salário, que é uma variável quantitativa contínua, certo? Então, lembrando, o primeiro passo é calcular a amplitude total, ok? Amplitude total, que é a diferença, né, entre o maior valor aqui e o menor valor, que é esse aqui, ok? Então, tá aqui no próximo slide, olha lá. Primeiro passo, calculamos a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor valor. Então, aqui no nosso exemplo, o maior valor é 24, o menor valor é 4, a diferença dá 20, ok? Então, a amplitude total aqui é 20. O segundo passo é escolher o número de classes, né, de frequência que a gente quer construir a tabela. Como eu já comentei com vocês, geralmente essa quantidade de classes é superior a 5, 5 ou mais, né? Nada impede de a gente fazer com 4, mas geralmente é 5 ou 6, tá bom? E aí eu vou calcular a amplitude de cada classe, né? Aqui está de uma maneira mais simples, mas aquele dia na sala eu coloquei a fórmula, tudo na lousa, como é que calcula, né? Eu chamei de amplitude aqui de cada classe como pela letrinha H, se não me engano. E aí eu pego essa amplitude total e eu divido pelo número de classes, que eu escolhi aqui 5, né? 20 dividido em 5 partes, isso dá 4. Ou seja, cada classe minha de frequência vai ter uma amplitude de 4 unidades, tá bom? Então agora eu vou para a tabela. Aqui no próximo slide está a tabela pronta já. Então eu vou explicar como é que eu fiz essa tabela. Olha lá. Então o primeiro passo aqui é colocar a variável, tá? A variável salário, e organizar essa primeira coluna aqui. Como é que eu organizei essa primeira coluna? Eu coloco o menor valor e uma amplitude de 4, né? Como eu acabei de determinar agora há pouco. Então, 4, para ter uma amplitude de 4, tem que ir até 8. Lembrando que essa chave aqui indica que entra o 4 e o 8 não entra quando eu for contar as frequências aqui, ok? Então, de 8 até 12, 12 a 16, 16 a 20, 20 até 24. Nota aqui que tem uma, duas, três, quatro, cinco classes de frequência, ok? Todas elas com amplitude 4. E lembrando que esse valor à direita aqui do intervalo não conta na hora de a gente contar os valores lá. Muito bem, agora aqui nessa FI, que é a frequência absoluta, lembrando que frequência absoluta é o número de vezes em que um valor foi citado, ok? Então o certo é você ir lá na tabela
e contar quantos valores tem de 4 até 8, sem incluir o 8, obviamente, tá bom? Até 7,99. Eu contei lá, deu 10. Quantos valores tem de 8 até 12? Eu contei lá, deu 12. De 12 a 16 deu 8. De 16 até 20 deu 5. De 20 até 24 deu 1. Totalizando aqui, a soma das frequências absolutas deu 36, que é justamente o número de funcionários que tem na empresa, certo? Muito bem, essa terceira coluna aqui é frequência relativa, geralmente em percentual. Lembrando que a frequência relativa é a frequência absoluta em relação ao total. Então, geralmente, a gente pode colocar ela em decimal, em fracionária, mas geralmente a gente coloca em percentual, ok? Então, por exemplo, lembrando que a gente fez esse cálculo no HP, 10, primeiro entra com o total, 36, enter, 10, percentual, T maiúsculo, ele vai me dar esse valor de porcentagem. Então, eu calculo o quanto essas frequências absolutas aqui representa em porcentagem em relação ao 36, ok? E aí eu vou colocar nessa terceira coluna aqui, que é a frequência relativa. Então eu calculei aqui, por exemplo, esse 8 em relação a 36 corresponde a 22,3%. Então bem simples, tranquilo. A soma desses percentuais, lembrando que tem que dar 100%, ok? A quarta coluna aqui é a frequência acumulada simples. Então, o que eu faço? Eu pego essa primeira coluna que é da frequência acumulada, ou frequência absoluta, e vou somando, né? O primeiro é 10, o segundo aqui é esse 10 mais esse 12, dá 22. A terceira aqui é o 22 mais o 8, que dá 30. Depois 30 mais 5 dá 35, e 35 mais 1, que dá 36. E essa última coluna aqui é a mesma coisa, é a frequência acumulada, só que em percentual. Então eu vou pegar a frequência relativa aqui, essa terceira coluna, e vou fazer essas somas, né? A primeira é 27,7, depois eu pego esse 27,7, somo com 33,3, dá esse aqui. Pego o 61, somo com 22,3, dá esse aqui. Pego o 83,3, somo com 13,89, dá esse aqui. Pego o 97,19, somo com 2,89, dá o 100% aqui, ok? Então, essa aqui é uma tabelinha de frequências de uma variável quantitativa contínua, que é aquela que a gente tem que organizar em classes de frequência, ok? Então, lá na lista de exercício, eu indiquei quais exercícios da apostila que eu quero que vocês façam, ok? Bons estudos e qualquer dúvida pode me procurar. Até mais.